E nós vamos conversar hoje sobre lifestyle 50 a mais. O que seria isso, né? E vamos falar também sobre etarismo. Isso mesmo, você sabe o que é etarismo? Se não sabe, fica conosco e nos acompanha aqui, porque hoje eu tenho o privilégio de receber nos estúdios Ale Veit. Oi, Isso pessoal, mesmo. boa tarde. Boa tarde, eu tenho o privilégio de participar do seu programa, agradeço demais o convite e vamos conversar um pouquinho com o pessoal, falando bastante sobre esses temas, falando sobre etarismo, falando também sobre cuidados pessoais e tudo que acompanha esse novo 50, né? Isso mesmo, e nós fizemos até um briefzinho, né, Ali, Aham. ontem, e foi bem gostoso de traçar isso, né, de conversar um pouco, para contextualizar os nossos ouvintes. Eu conheci a Ali na PUC Paraná. Ela foi falar exatamente desse tema para o nosso curso de psicologia, que eu sou graduando em psicologia, além de psicopedagoga, já atuando há bastante tempo. E me chamou a atenção o tema, porque no final alguns colegas me chamaram e falaram assim: Ana, mas eu não entendi muito bem, né? Qual que foi o sentido disso? E daí eu falei para eles, até comentei com a Ale, eu falei assim, é que por enquanto vocês não entenderam o sentido, porque são muito jovens, né? 17, no máximo 20 anos ali. E esse movimento que a Ale traz, dos 50 a mais, faz muito sentido. Né? E por que faz sentido? Porque nós temos vários fatores que nos levam a acreditar. Ou muitas vezes até porque no nosso dia a dia muitas vezes só vamos, né? E É, não paramos para refletir muitas vezes, nós acabamos não entendendo que na vida, né, a nossa vida, ela é como se fosse uma régua, né? E até comentei ontem isso com a Ali. E na régua a gente consegue identificar de 10 em 10 anos aonde nós estamos, né? E quando você chega ali nos 30 e 40, 40. no isenta, né? É, Você começa a ver que a tua régua, você consegue ver mais lá atrás do que você realizou e tem ainda oportunidade de muito para frente, mas como que você vai querer esse para frente? Qual é o movimento que você vai fazer? Quais são as suas escolhas? Isso é muito exatamente. importante, né? E aí nós vamos desenvolvendo aqui a conversa e os nossos ouvintes vão entendendo. Eu Isso. queria primeiro te dar a oportunidade de você falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que foi feita, né, essa mudança de chave para você, que você identificou isso, eu já sei um pouquinho, né? Como que você identificou isso e o que te fez acreditar que era o mais adequado para você naquele momento, até para a gente ir Aham, dando sequência. tá. É, eu até comentei dias atrás com um amigo meu, que completou 40 anos agora, e eu compartilhei com ele essa minha experiência, né? De que quando eu completei 40, eu já tive uma mudança de chave muito grande, assim, interna. Uhum. Eu acho que justamente essa tua analogia da régua, ela é muito perfeita, porque você chegou num ponto em que olhar para frente já é algo que você mais ou menos vislumbra o horizonte, né? E consegue pensar, por exemplo, nossa, eu já cheguei na metade da expectativa que normalmente se tem de vida. E como que eu estou nesse momento, né? Por que, que eu ainda sofro com algumas ansiedades ou algumas coisas que já não fazem mais sentido para mim? Né? São assuntos que já ficaram para trás ou que são coisas que hoje em dia não têm o mesmo peso que tinham quando eu tinha 18, 17.
aquela ânsia de algumas coisas ou aquela ânsia de querer controlar coisas que não dependem tanto de nós ou, na verdade, não dependem nada de nós, né? E com 45 anos, para mim, eu tive 2 marcos bem importantes assim nesses últimos 10, que foi aos 45 anos, que foi final de 2019, por aí, começo de 2020, final de 2019, e também agora, mais recente, em 2023. Mas, em final de 2019, eu ainda advogava, porque eu sou advogada de formação, eu trabalhava. Eu amo a minha profissão, eu gosto bastante, sempre gostei. Mas aquilo não estava me deixando feliz. Feliz no sentido, eu sei que a felicidade é um conceito muito, né, amplo e relativo, mas eu percebia que eu não sentia mais tanta motivação ou tanto prazer ou tanto gosto naquilo, né? E naquele ano eu também passei por alguns problemas de saúde, uma investigação de um câncer de mama. Então foram vários fatores que foram me levando a pensar sobre o caminho percorrido na régua. Então, em olhar e pensar, tá, mas é isso que eu quero continuar fazendo por sabe Deus quantos anos? E a resposta, conversando com o meu marido, né? Conversando com ele e ele percebendo essa minha insatisfação, percebendo que eu estava sofrendo, eu estava com insônia, eu estava com vários outros problemas decorrentes dessa angústia que eu estava sentindo. Então, conversando com ele, nós decidimos que eu daria um tempo na minha carreira de advogada, né? E na época eu já produzia alguns conteúdos relacionados a viagens, porque nós sempre gostamos muito de viajar, então cada viagem que nós fazíamos eu compartilhava algumas coisas, algumas dicas interessantes que eu descobria, alguns roteiros diferentes que a gente fazia, então eu postava já isso, mas de maneira assim totalmente despretensiosa e realmente só para ajudar pessoas com essas dicas. E foi então que decidimos que nós passaríamos um tempo fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, para acompanhar a formatura do high school do meu filho. Então nós fomos para lá e surpreendidos pela pandemia, né? Bem final de 2020, final de 2019, começo de 2020, nós estávamos lá quando começou. E esse foi um momento em que muitas pessoas que sabiam que eu estava lá começaram a me pedir, Ali, compartilha como que está sendo o dia a dia aí, nessa situação que está o mundo todo nessa incerteza, todo mundo vivendo essa, né, como que está sendo o tratamento dessa pandemia por aí, como que as pessoas estão lidando, como que o que está aberto, o que não está aberto, como que está sendo o fluxo, né? E aí que eu comecei a compartilhar mais coisas do meu dia a dia nessa rede social que eu já tinha uma quantidade ali significativa não, uma quantidade pequena de seguidores, mas a partir dali começou a aumentar justamente por conta de eu compartilhar bem o dia a dia, abria a câmera de manhã e falava, conversava com as pessoas. Então esse foi um marco bem importante, porque ali eu comecei a me encontrar numa outra coisa que eu jamais imaginei fazer, que é a criação de conteúdo, que é a questão da influência. E depois de uns quase 6 meses, porque nós ficamos lá, não tinha como voltar, voltando ao Brasil, eu já tinha algumas propostas de parceria, eu comecei a compartilhar muito dicas dos restaurantes daqui que estavam trabalhando com delivery. Tudo isso eu comecei a criar uma outra visão sobre o que estava acontecendo e também sobre a minha própria vida. Comecei a partir dali. Então, foi um marco bem importante e ali eu comecei a enxergar que mesmo aos 45 eu poderia começar novamente com uma nova profissão,
uma nova realidade e uma nova profissão para mim. E as coisas foram se encaixando. Claro, eu trabalhei bastante, fui atrás de muita coisa, né? Muitos contatos, mas as coisas foram se encaminhando. E esse encaminhar das coisas me mostrou muito que eu estava trilhando o caminho certo, que era aquilo ali. E a partir disso eu poderia, talvez, ajudar várias pessoas e fazer um trabalho diferente do que eu estava acostumada. Recomeçar. 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 Inclusive, na nossa conversa, o que a Ale trouxe muito é que para ela é bem marcante os recomeços, né? Sim. Que a troca de chave para ela é sempre muito importante, e que daí a gente vai comentar também. Essa questão de saber o momento certo, né? De fazer. E também a questão do medo. Né? Vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Como diz o vídeo que nós vamos comentar depois, põe o medo na garupa e vai. E vai. Mas uma característica muito marcante minha, né? Até comentei com você, é que eu consigo identificar quando os ciclos se encerraram. E eu encerro eles realmente fechando a porta para trás e com receios, claro, com medos, mas de peito aberto para o novo, né? Então, isso aconteceu com a minha profissão, que eu realmente olhei e falei, não... Tentei no início dar, assim, 6 meses para ver como seria, mas no final desses 6 meses eu já tinha muita certeza de que eu não retornaria mais para aquilo, né? Para aquela rotina, para aquele trabalho que estava me desgastando mentalmente e refletindo na minha saúde física. Então, aquilo ali eu já percebi. Foi isso que aconteceu com o meu primeiro casamento também, quando eu enxerguei que o ciclo tinha finalizado, então vamos separar, vamos terminar, e acabou. Nunca teve uma dúvida nesse sentido. E até assim trazendo um paralelo com algo que para muita gente pode parecer um pouco mais leve, mas aconteceu isso ano passado comigo com o esporte. Eu pratiquei vôlei por 40 anos, né? 40 anos? 40 anos. Eu comecei a praticar vôlei com 9 anos de idade. Nossa. E eu pratiquei por 40 anos vôlei. É uma vida? Uma vida, exatamente. E ano passado, foi um convite. Vamos conhecer um novo esporte. Vamos jogar beach tênis, que foi o esporte que eu comecei a fazer. Eu fui também de maneira bem despretensiosa. E quando chegou na metade do ano, eu comecei lá por abril, perto da Páscoa e tal. Quando chegou na metade do ano, eu olhei para o voleibol e ele não fazia mais sentido para mim. Não fazia mais sentido para mim. Eu olhei e falei, eu não consigo mais me identificar com esse esporte. Então, eu parei, abandonei completamente 40 anos de história no voleibol. Eu nunca joguei profissionalmente, então sempre foi amador, mas um amador de rendimento, ou seja, os treinos eram sérios, tinha viagem para competir, viagens a nível nacional, competições a nível nacional. Então, sempre foi eu sempre levei muito a sério, com muita dedicação, assim, para mim, né? A questão da disciplina, né? Sempre fui bastante disciplinada com relação a isso. Mas ele deixou de fazer sentido. Quando eu olhei e pesei os prós e os contras, os benefícios e os desgastes, eu percebi que não fazia mais sentido. E aí eu comecei a jogar beach tênis, que é o esporte que eu estou praticando agora. E que me faz eu acordar de manhã cedo, com 4 graus de sensação térmica, e mesmo assim tô lá, com o pé na areia, jogando. Gosto bastante. E para mim o esporte sempre foi extremamente terapêutico, né? Terapêutico no sentido de não só de conseguir me libertar de algumas sensações que nem sempre, que vão se acumulando ali nos teus dias, e aí que você tem uma válvula de escape para aquilo, né? E isso você pode encontrar em N atividades, né? Que são atividades em que você se conecta só com você mesmo. Sim. E que você percebe que o benefício é
é seu, né? Sim. Então, você vai percebendo isso. São várias atividades, né? Tanto artesanato, quanto... Sim. Eu vejo a minha mãe fazendo tricô, fazendo crochê, e é um momento dela, né? Aham. E para mim sempre foi o esporte. Aham, E a minha válvula de escape, né, que eu sempre digo, a família da minha mãe, do lado da minha mãe, e a minha avó paterna, todos os tios e a minha avó paterna são músicos, né? Ai, que legal! Então, a minha avó tocava piano, minha avó paterna tocava piano de ouvido. Nossa! De ouvido. Você falava assim, vó, toca, sei lá, eu sei que vou te amar. Ela ia lá e tocava. De ouvido. Dom, né? Que dom. Que dom. Que dom. E a família da minha mãe, todos os tios dela, todos os primos, uns tocam, outros cantam, e eu vim cantando também, né? Aham. Então, até brincam comigo. Se a Ana Regina não estiver cantando ou ouvindo música, se preocupe. O meu ex-chefe falava assim, a minha caixinha de som, que eu estava trabalhando e estava cantarolando. E eu digo assim, que a aula de música, eu faço aula de música, né, semanalmente. Um abraço para minha prof, Amanda Cortes. E semanalmente, uma vez por semana, eu tô lá com a Amanda cantando e a gente, assim, canta porque eu digo que é meu momento de musicoterapia. Né? É um momento que você se desconecta das outras coisas e se conecta consigo, né? Sim, eu adoro. E a gente faz assim pra nós. Às vezes eu canto em festa de família, com os amigos. Canto na igreja, sempre cantei na igreja. Mas é algo que eu gosto, que me dá prazer, que eu me sinto bem, que eu saio leve, né? Então é isso. E a zumba também é algo que eu amo, dança. Ai, que então, legal. eu danço, assim, adoro dançar. Samba, pagode, MPB, eu curto música, eu sou musical, né? Então, assim, as pessoas também, nessa faixa etária, eu tenho 43, né? Então, já tô aí nesse ritmo dos mais, 40 mais, 50 mais. Eu acredito que é nesse momento que a gente tem que começar a traçar um pouquinho, né, tudo isso. E eu com os 40 percebo, né, com 41, 42 eu comecei a perceber que foi o momento que eu tive burnout também. Eu estava num trabalho como psicopedagoga numa instituição de ensino superior e daí indo para o trabalho eu percebi que eu não estava bem, porque eu ia para o trabalho chorando, angustiada. Eu falei, gente, alguma coisa não tá certa, não tá certa. Alguma coisa aqui não tá batendo, né? E eu fui percebendo aquilo e analisando. E eu sempre gostei dessa questão do CLT, né? Porque daí você, né, se dedica, enfim. É uma segurança. É uma segurança, né? Eu falei assim, não. Então, sempre acadêmica, nível superior. Eu falei assim, não, é o meu lugar, é o meu espaço, é o meu caminho. E vinha aí de um CLT bem grande, né? E daí, uma vez eu virei pro meu pai e falei assim, pai, não tá certo. Eu acho que já encerrou o ciclo. E daí teve um caso nessa faculdade de ensino superior, de uma tentativa de suicídio. E aí eu que tive que correr, enfim, então aquilo me marcou muito, né? Daí eu falei, gente, mas eu não sou médica, não é a minha área, né? Não tenho essa preparação. Não tem a qualificação. Eu não tenho essa qualificação, eu sou psicopedagoga, eu cuido da aprendizagem, né? A questão psicológica, psiquiátrica, não é comigo. E daí eu conversei com meu pai, mas veja, você vai sair de uma coisa segura para ser autônoma. Eu falei, vou. E abri a minha clínica e eu percebi que foi a melhor coisa que eu fiz. Exatamente, a gente tem essas percepções. E veja, é um momento da nossa vida que para algumas pessoas pode chegar um pouco antes, ok. Tem para outras que podem chegar também um pouquinho depois, e eu acho que também tá tudo bem. Tudo bem. O importante é que a gente perceba, né? E faça essa reflexão de que
aquilo ali não está te fazendo bem. E Sim. como a vida é agora, né? A nossa vida é agora. Sim. Então, a gente tem que olhar para ela com carinho, né? Olhar para ela com carinho e olhar, assim, com essa percepção de que eu tô vivendo o que eu posso, né? Por exemplo, o que eu posso atingir, ou eu estou me limitando por alguns fatores ou por alguma concepção que não vem de mim, ou que não fui eu que criei, ou por alguma coisa, né? Porque acontece bastante Muito. isso, acontece bastante isso. E lá atrás, o meu marido, o meu atual marido, ele é um pouco mais novo do que eu, ele tem mais ou menos a sua faixa etária ali, ele vai completar agora 44, mas ele também teve um momento na vida dele em que ele olhou e falou assim: eu não estou feliz no trabalho que eu estou desempenhando agora. Eu não estou feliz. Eu percebia todas as manhãs, antes dele ir para o trabalho, que aquilo é como se ele carregasse um fardo imenso sobre ele, naquele trajeto até o caminho, sabe? E um dia ele falou: eu não sei o que eu estou sentindo. Eu falei assim: e se você sair do seu trabalho? Partiu de mim a sugestão, né? E se você sair? Se você der um passo diferente? Eu sei dele não, mas veja como que a gente vai ficar. A gente vai ficar bem. Não se preocupe, a gente vai ficar bem. Nós vamos dar um jeito, não se preocupe com isso. Mas eu não posso mais continuar vendo você dessa forma. E para você ver como isso é independente de faixa etária, independente, né? Ele era bem mais novo do que isso na época. Não era assim, por exemplo, 40 ou 45 como aconteceu comigo. Era antes disso. E mesmo assim, para ele, né, era custoso demais fazer aquilo, tomar a decisão, mas também continuar daquela forma, né? Então, hoje em dia a gente vê tanta gente com problemas, né, tipo burnout, ou às vezes até um mal súbito ou alguma coisa. Porque não aguenta, né? Porque não aguenta, porque realmente é uma pressão. Quem já passou sabe que é uma pressão muito forte que a gente carrega. Muito né? forte, né? É muito forte, chega a ser limitante. Limitante. E assim, só para trazer outro exemplo para os nossos ouvintes, né? O meu namorado, ele também é mais novo que eu. E bem mais novo, dá uns 18 anos de diferença. E ele passou por burnout no trabalho. Olha só. E foi logo quando a gente começou a namorar. Assim, a gente estava bem no comecinho mesmo. E daí eu virei para ele e falei assim: mas você não está bem? Comecei a perceber alguns sinais antes dele dormir, perceber alguns sinais depois que saía do trabalho, quando a gente se encontrava. Aí eu falei assim: mas isso não está certo? Daí nós fomos levando, depois a gente foi acompanhando, até que um dia eu falei assim: e se você for no médico agora e não voltar mais pro trabalho? Ele: eu não aguento mais, eu não quero mais. E aí a gente fez uma outra caminhada. Eu falei: então, vamos fazer outra caminhada, porque isso não está te fazendo bem. Você teve um episódio grave de saúde, né? Um AVC pontual ali, que graças a Deus não evoluiu. Mas assim, para você ver que até a pessoa jovem, ela fica tomada por aquilo. Mas eu não posso parar de trabalhar porque eu tenho isso, tenho isso, tenho aquilo. Eu falei: eu concordo, você não vai parar de trabalhar, você não vai parar de receber, mas a gente vai tomar uma outra atitude em relação a isso e você vai ter que tomar, né, as medidas cabíveis. Isso é interessante, bem o que a gente estava falando antes, que para muita gente essa virada de chave chega mais ou menos nessa época dos 40, né? Sim. É mais ou menos nessa época ali. Mas por quê? Porque você percebe que essas cobranças que você mesmo se impõe lá atrás para trilhar aquele caminho, que é um caminho pré-determinado, né? Por tantas outras pessoas, você
mais ou menos na faixa dos 40 ali, você olha para trás e fala, meu Deus, mas eu já vivi tudo isso até agora. Por que a partir de agora eu não posso acalmar o meu coração ou acalmar aqui e olhar para essas cobranças externas de uma outra maneira, né? Por que eu não posso simplesmente olhar, né, com carinho, claro, mas falar para enfim, de onde quer que esteja vindo essa cobrança por se encaixar naquele padrão, olhar e falar assim, mas não é isso que eu quero, isso não está me fazendo feliz. Então, eu quero fazer outra coisa a partir de agora, né? E tomar essa decisão. Mas uma coisa que eu percebo que é muito difícil, às vezes, é a pessoa... ela sabe, ela sente que ela está ali naquele limite e que aquilo ali não estava mais funcionando para ela. Mas, às vezes, a tomada de decisão é muito... Sozinho. Sozinho. Às vezes, ele só precisa daquele empurrãozinho. Daquele empurrãozinho, exatamente. Eu acredito que é esse medo que nós estamos falando, né, Ali? Seja jovem ou até mesmo, né, no tema que nós estamos trazendo, que é os 50 mais, que a gente vai já aprofundar mais, é o medo, né? O medo. Aquele momento que um outro chega e fala assim, e se? Né? Exatamente. Então, assim, e se você fizer isso? O que você acha? Voltar à pergunta, sabe? A pessoa vai dizer, opa, porque assim, eu acredito que hoje nós estamos num momento onde pouco conseguimos silenciar para nós mesmos, né? Tipo, aquele momento de tipo, às vezes eu chego em casa e eu sento na cama e eu fico... Gente, por favor, só me deixa aqui, porque até agora eu estava cuidando dos outros lá na clínica. Agora eu quero pensar aqui, entendeu? Então me deixa aqui um pouquinho. Só que muitos não têm esse tempo e não aprenderam, porque a nossa sociedade é barulhenta, né? Nós estamos carregados toda hora de informação. Você tem que ser bonito, você tem que ser magro, você tem que ser isso, você tem que ser produtivo, você tem que ser bom no que você faz, você não pode... Macaco que pula de galho em galho não fica nenhum. Não tem essa história de que quem muito pula de galho em galho não para em lugar nenhum. Então, assim, é muito essa sobrecarga, né? Isso. E encontrar esses momentos, né? E é uma coisa que eu costumo postar bastante sobre. Por mais que eu trabalhe como influenciadora e hoje em dia se tem essa concepção de que você precisa estar presente o tempo todo, eu já educo o meu público há um certo tempo de que tem momentos em que eu não vou aparecer. Eu não quero, porque eu não simplesmente eu quero um momento para mim. Eu não quero ter tanta gente comigo naquele momento. Então, eu aprendi já nesses anos trabalhando com isso que eu tenho que respeitar esses meus momentos de quietude. Então, esses meus momentos de não aparecer ou esses momentos em que eu gosto, até brinco bastante. E é um exemplo que eu costumo postar muito, que é, gente, eu tô na minha fase de sentar no meu sofá, ligar Largados e Pelados na televisão, porque é uma coisa que eu não vou precisar pensar sobre, e ficar quieta no meu canto. E isso é muito importante pra gente. É muito importante. Até esses dias eu estava vendo lá suas redes sociais e você escreveu, não sei se foi bem assim, mas você escreveu assim, estou sumida porque estou tomando, acho que era um chazinho que você estava tomando, estou bem com o meu chazinho, alguma coisa assim que você estava fazendo, dizendo assim, estou sumida, mas eu estou no meu momento. Exatamente. E é bem isso, acaba que a influenciadora, né, os influenciadores acabam sendo um pouco escravos de aparecer toda hora e tem que aparecer, né, todo arrumado e tem que ser tudo aquilo dentro do padrão que se espera para aquilo. E eu acabo um pouco passando por isso como psicopedagoga no sentido de que, gente, eu não sou a pessoa influenciadora que eu vou abrir a câmera e vou dizer, agora estou tomando um café e agora estou aqui não sei aonde. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo e eu também não sou dessa realidade. Não é da tua natureza. Não é, apesar de eu tentar.
né? Eu tento, sempre tento. Ontem foi um dia que eu fiz vários stories e foi um atrás do outro. Mas isso é quando eu estou bem. Exato. Mas a cobrança vem, tipo, ai, faz tempo que você não aparece. Ai, gente... É o meu tempo. É que a vida é aqui e agora, é dentro da clínica, né? Não tem esse momento, assim. Então, às vezes, as pessoas até, né, voltando aqui para os 50 a mais, às vezes essas pessoas, elas talvez, quando elas olham, né, para trás ou até mesmo para frente da régua, não conseguem enxergar, tipo assim, o quanto que eu realmente fiz, o quanto que realmente eu já realizei de tudo aquilo e o quanto que eu ainda posso, né? Porque chegando nos 50, muitas vezes você pode pensar assim, poxa, mas o que eu ainda posso fazer? Será que eu posso fazer alguma coisa? Eu vou ser produtiva em algo? Eu posso ajudar alguém? Como que eu posso ajudar? Né? Que foi a tua grande descoberta. Tipo, eu não estava feliz ali na advocacia, mas agora eu posso ser feliz aqui. Né? E você construiu isso, você buscou isso. Como você falou, eu fui atrás. Isso é uma coisa muito interessante, principalmente que eu falo hoje em dia da internet. Por quê? Por mais que você olhe para a sua história e para tudo o que você viveu até agora, e você olha, mas eu não sou tão interessante quanto fulano, eu não tenho a mesma vida interessante que ciclano, eu não... Né, a gente se compara muito e a internet nos compara muito. Sim. Então, você olha para a sua própria existência e para a sua história e pensa, não é nada disso. Só que eu tenho certeza que, assim como aconteceu comigo, que as coisas que eu já passei na minha vida, elas podem fazer sentido, ou as que eu passei, ou as que eu passo, como, por exemplo, estar de pijama, banho tomado, pijama, segurando um café e dizendo, olha, eu não vou aparecer hoje porque eu não quero. Hoje eu quero ficar quieta aqui no meu lugar. Então, isso cria uma identificação com tantas outras pessoas que a gente não imagina, que estão se sentindo daquela mesma forma, ou então que podem se sentir inspiradas por aquilo que você já viveu, por aquilo que você já passou. Então, uma das coisas que eu gosto de frisar sempre nessa fase da minha vida, ou nessa fase da nossa vida, a partir dos 40, e principalmente a partir dos 50, 60, 70, é o quanto a nossa trajetória, ou as nossas coisas simples, ou os nossos desafios que nós superamos, o quanto eles são importantes, não só para nós, mas também para as outras pessoas que talvez tenham essas mesmas angústias, ou que talvez elas olhem e estejam passando por algum momento e pensem, nossa, como que eu vou superar isso agora? E elas ficam sabendo daquela tua história ali, e isso pode motivar elas, ou pelo menos dar uma alternativa para elas, que não seja aquela única que eles estão enxergando no momento. Então, um dos grandes benefícios que eu enxergo, por exemplo, com a internet, é que você tem acesso a muitas outras histórias ou a muitas outras pessoas que em um primeiro momento, ou em um primeiro olhar, podem parecer pessoas comuns ou normais, porque elas não tiveram grandes feitos históricos. Mas aquela vida delas, ela pode fazer sentido pra gente. Sim. Aquela trajetória, aquela história. E isso eu acho muito interessante, com a inserção de pessoas mais velhas na internet, que estão recebendo voz também, porque isso certamente ajuda aos que estão começando a trajetória lá atrás. Sim. E que olham para todas aquelas angústias, para aquelas coisas e aqueles problemas que parecem que não têm solução, eles vão saber da tua história aqui na frente e vão olhar e falar assim, não, vou respirar, vou tentar me acalmar, porque
se eu seguir aqui o que eu estou planejando, ou se eu seguir o meu coração, como quiser chamar, ou se eu seguir que eu sei que as coisas vão se ajeitar. Porque nós, na nossa fase da vida, a gente sabe que por maior que seja né, essa sensação de que não tem solução, tem. Talvez não seja a solução que você quisesse. Talvez não seja aquilo que você tenha planejado e que você queria tanto que acontecesse daquela forma. Mas tem. Sim. De alguma maneira as coisas vão se ajeitar. Sim, exatamente. Né? Eu acredito que é muito isso, né? O jovem, ele tem aquela ansiedade, né? De que, puxa vida, mas... agora eu lembrei até de mim, né? Eu sempre falava assim para mim mesma, né? O meu maior medo era na adolescência de escolher um curso no ensino superior, não gostar e escolher um próximo, não gostar e escolher outro e não gostar e ficar nisso, né? Porque na escola a gente ouve muito isso, ó, cuidado, porque né, você tem que escolher algo que você realmente queira, que você realmente se identifique. E para mim, a minha primeira opção era a psicologia, sempre foi a psicologia. E aí a minha mãe falava assim, bom, mas você é muito nova, ó, cuidado, a psicologia mexe muito, eu tenho receio de você não aguentar porque é um curso pesado, e na minha cidade começou um movimento de muitos psicólogos, né, cometerem algumas atitudes assim meio drásticas, e daí eu fiquei, opa, pera lá, eu acho que talvez faça sentido nesse momento, não. E daí depois, quando eu optei a fazer psicologia agora, né, com 42, até falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu fiquei tão chateada de não ter feito a psicologia como primeira opção, mas agora eu estou agradecendo. Porque é um novo momento da minha vida, eu estou mais madura, né? Eu tenho mais bagagem acadêmica, até mesmo com a psicopedagogia. E aí eu falo assim, cara, genial isso aqui, porque eu já estou, né, vislumbrando um futuro em cima da psicologia. Até hoje mesmo eu comentei, né, com uma colega, falei, ó, no futuro eu quero isso aqui, né, para eu atuar. Então, assim, você acaba, durante a tua vida, refletindo lá atrás e falando assim, puxa, que bacana que foi no momento exato que eu tomei essa atitude. E quando eu tomei, eu falei para os meus pais assim, ou é agora ou não é mais. Eu iniciei a minha faculdade de Direito aos 28 anos também. Por quê? Os cursos que eu comecei antes, Direito sempre foi a minha primeira opção também. Mas eu tentei outras coisas antes e eu não consegui levar adiante. E isso me causou realmente vinha uma cobrança familiar muito grande. Tá, mas e o que você vai fazer? Tá, mas olha, você já está com não sei quantos anos, você já tem um filho, porque eu já tinha um filho, né? Eu tive um filho com 26. Tá, mas não sei. E aí, num determinado momento, eu fiz o vestibular, não comentei com ninguém, passei. E, então, tô começando a faculdade aqui. Realizei esse sonho que eu tinha. E atuei nele por alguns anos e bem no fim eu percebi que aquele ciclo se encerrou. Então, todas aquelas cobranças que vieram externas sobre eu tomar uma decisão daquilo, ou então de mim mesma, né? É que como a gente estava comentando agora há pouco, quando a gente tem pouca idade, a gente entende muito de muita coisa. E isso eu percebo que eu aprendo todos os dias, até mesmo com o pessoal que me ensina muito sobre a internet, né? Então eu aprendo muito com eles. Aprendo com o pessoal que no jogo, né, no beach tênis, né, eu percebo assim que a facilidade que eles têm para compreender aquilo e já colocar em prática e tal. Mas eu lembro que talvez algumas decisões sejam muito penosas para tomar, como por exemplo a escolha de um curso, né? A escolha, porque o que é interessante para a gente e que a gente pode compartilhar agora é que
talvez essa não precisa ser a sua escolha da vida, né? Que a gente pode ter outras escolhas adiante e que tá tudo bem, né? Então, você primeiro fez a psicopedagogia para daí agora fazer a psicologia. Sim. E tá tudo bem, você fez uma escolha, mas depois você fez outra, né? Eu também, eu fiz a faculdade de Direito, mas depois eu optei em ter outra profissão que sequer precisa de curso superior. Então, né? São várias coisas que a gente vai aprendendo a lidar com o tempo. Sim, né? exatamente. E assim, alguns medos até que nós enxergamos lá atrás, tipo, meu Deus, mas não pode, não cabe, não dá, né? E daí agora a gente olha, gente, mas Por como quê? assim? Por quê, né? Por que eu sofri por isso? E eu acredito que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no nosso briefing, sabe? E até para os nossos ouvintes, né, para eles entenderem um pouquinho a leveza que isso tem para você agora no falar, né? Sim. Assim, essa questão, tipo, gente, é isso, entendeu? É sobre isso que eu estou falando, é uma coisa que eu vivi e que você pode mudar, né? A vida de muitas pessoas em virtude da tua história, da forma como você conseguiu elaborar isso, porque cada um elabora de uma forma. Sim. E daí, quando a gente fala assim, né, que o lifestyle, os 50 a mais, ele é exatamente para nos preparar para outra parte da régua. Né? Para outra parte. Para outra fase que está vindo, que é algo que a gente enxerga hoje até nos nossos pais. Né? Que a gente até comentou ali que aos 70, os nossos pais, eles já não fazem mais os planos para daqui a 30 anos. Não fazem. Né? Para daqui a 20 anos. Eles fazem para daqui um mês, para daqui um ano. Eu comentei antes, né, quando eu comecei a falar, que eu tive 2 grandes momentos na minha vida que me fizeram olhar para o todo com outra percepção. Que foi esse momento aos 45, quando eu decidi, né, mudar de profissão, quando eu percebi que aquilo não estava me fazendo mal. Mas, recentemente, também, em 2023, quando meu irmão faleceu. Meu irmão mais velho, ele faleceu. Ele sofreu um acidente e ele não, né, ele faleceu, tinha acabado de completar 50 anos. Então, isso também foi um marco muito importante. E principalmente que, eu vou mostrar aqui para você agora. Mostra. Se você olhar aqui, tem uma foto dele no meu protetor de tela. E tem uma frase ali atrás de uma foto que eu tirei dele e que está escrito: celebre cada dia. É que eu só consigo enxergar celebre. Está escrito: celebre cada dia. Muito bonito. E quando eu estava, né, na época que ele estava ainda no hospital, né, na UTI e tudo mais, eu estava olhando as fotos e eu sempre fui da família criticada porque estava o tempo todo com o celular na mão, tirando fotos e filmando todo mundo o tempo todo. E quando aconteceu isso, né, quando ele sofreu o acidente, ficou assim, e depois quando ele faleceu, eu tinha todas as memórias, né, porque eu registrei isso o tempo todo. E é uma coisa que eu sempre falo, gente, não briguem com quem está o tempo todo registrando, tirando foto, e a pessoa está tirando foto de você, e a pessoa está registrando aquele momento. Né? Eu sou aquela que às vezes fica tirando foto. Exato. E antigamente eu via muita gente assim do tipo, ai, nossa, lá vai com o celular na mão e não sei o quê. Gente, olha agora que preciosidade que eu tive, né, quando ele se foi. E essa frase, olhar essa foto, era uma foto que estava distante, assim. E eu ampliei a foto e vi no fundo essa frase: celebre cada dia. Mas já estava na foto essa frase? Sim. Eu achei que você tinha colocado. Não. Meu Deus.
É uma foto em que tá ele e a esposa fazendo o coraçãozinho com a mão, porque eles estavam comemorando bodas de casamento. E eu e o meu marido estávamos jantando com eles. E eu virei e tirei a foto dos dois. Se eu te mostrar depois a foto num campo maior, você vai ver que ele não tá sozinho nessa foto. Eu só ampliei ela. E quando eu ampliei, tinha no local que nós estávamos jantando um quadrinho com essa foto. Celebre cada dia. E é verdade. E isso, para mim, foi muito marcante. Foi muito marcante, justamente por compreender que eu também estava quase chegando aos 50 anos, né? Completei esse ano agora, em maio. E pensado, tipo, meu Deus, é isso. É isso. Por mais que você não tenha uma grande festa para ir, por mais que você não tenha uma grande viagem para fazer, por mais que você não tenha nada, isso me fez enxergar ainda mais sobre a decisão que eu tomei de atualmente prezar mais por o que eu quero fazer ou o que me faz bem, e principalmente também em tentar ser uma pessoa melhor para os outros que estão à minha volta. Então, celebrar cada momento, cada mínimo encontro que a gente tem na vida, celebrar aquilo, né? Porque realmente, olhando, né, na nossa régua da vida, eu olho e vejo que eu já vivi muito mais do que provavelmente eu viverei, né? Então, porque 50, se eu chegar aos 100, excelente, né? Mas, então eu comecei a perceber que eu precisava fazer as coisas agora, estar presente com as pessoas que eu amo agora, tomar as decisões com relação ao que me deixa feliz ou ao que me faz feliz agora. Então, são as coisas que foram me marcando ainda mais. Eu já vinha nessa caminhada desde aquela época e, para mim, agora, desde 2023, ficou muito claro. Faz mais sentido, faz né? muito mais sentido isso na minha vida, assim, sabe? Sim. De que a gente... a vida é agora, realmente, e a gente precisa ter esses momentos, nos prestigiar, viver a vida para nós, né? Em nosso benefício também. Eu sei que muitas pessoas, elas têm outras responsabilidades que talvez eu não tenha nesse momento. Sim. Né? Eu tenho um filho que está criado, né? Eu tenho um filho de quase 24 anos. Sim. Tem várias outras responsabilidades, por exemplo, que eu não tenho e que me permitem eu ter mais tempo para fazer praticar um esporte, tenho mais tempo para fazer outras atividades físicas também, para ajudar a cuidar da minha saúde. Eu tenho mais tempo para, talvez, ficar uma semana lá na minha cidade, no interior, com os meus pais, curtindo a companhia deles. Então, eu consigo fazer esse tipo de coisa hoje em dia, até pela liberdade geográfica que eu tenho com o meu trabalho, né, atual. Mas eu percebo também que, às vezes, são mínimas coisas que podem fazer diferença na nossa vida, nessa parte do celebrar cada dia, nessa parte de você ter um autocuidado que seja 1 hora por dia ou 1 hora por semana. Mas é importante você fazer por você mesma. E algo que eu achei muito bacana você falar que talvez você não tenha, né? Nesse momento, algumas tarefas que outras pessoas agora têm. Porém, você pode inspirar essas pessoas para quando elas chegarem no teu momento, né? Na tua faixa etária, no teu, né? No teu ciclo de vida ali, por exemplo. Uma pessoa que tem um filho de 10, 12 anos, talvez não tenha a mesma disponibilidade para praticar um esporte, para fazer um autocuidado, para, né, ter essas decisões. Porém, ela pode trilhar isso para quando chegar
esse nos momento. 50 mais, entende? Sim. Então, assim, poxa, mas é verdade, o que a Ali tá falando faz muito sentido. Eu posso começar a trilhar isso. Eu acompanho meu filho até 17, 18 e depois eu consigo, né? Aham. Preencher a minha agenda, preencher as minhas horas cuidando de mim, cuidando do meu esposo, cuidando da minha família. Porque, né, a nossa vida é assim, múltiplas tarefas e múltiplas ações ao mesmo tempo. Então, eu acho que o recado é mais ou menos esse, né? De você também ser uma pessoa que vai falar sobre isso, né? Sobre o novo sentido para aqueles 50 a mais. Né? Até uma frase que eu usei lá na PUC, né? E eu vou repetir ela aqui, é que já falaram para mim assim, os 50 são os novos 30. Uhum. E não é isso. Eu não sou uma pessoa de 30 anos. Eu sou uma pessoa de 50. Mas a perspectiva dos 50 hoje é muito diferente da perspectiva que era uma pessoa, ou especialmente uma mulher de 50 anos, há 20, 30 anos atrás, 40, então nem se fala, né? Então, eu sei que antigamente, eu lembro de quando eu era criança, quando falava 50 anos, para mim era praticamente final da vida. Sim. Né? Sim. Meu Deus. Nossa, 50 anos. Era muita coisa. Meu Deus. É uma pessoa que tem o cabelo completamente branco, apesar de que o meu né? Mas por opção minha. Nossa, é uma pessoa que não consegue mais fazer nada. É uma pessoa que está no fim da vida. É uma pessoa que não tem como praticar um esporte, não tem como dar dicas de beleza, não tem como ensinar mais nada para outras pessoas. É uma pessoa que está fadada ao final da vida. Antigamente se tinha essa impressão. Sim. Mas hoje não. Uma pessoa de 50, ela consegue valorizar muito mais essas pequenas coisas, como a gente estava falando até agora. Não sofrer tanto com coisas que talvez pareçam assim muito grandes. É uma pessoa que compreende melhor a valorização de si mesmo, né? A valorização da sua saúde física e mental. É uma pessoa que percebe que eu tenho liberdade, né? Os meus filhos estão criados, né? Os meus filhos, tendo ou não também, né? Filhos, isso não é uma questão. A pessoa olha e fala assim, tá, agora eu vou fazer por mim, né? Sim. O que me faz bem? O que eu gosto de fazer? Independente do que seja. O que eu gosto de fazer? Então, eu vou dedicar esse tempo a fazer mais disso. Eu gosto de cuidar da minha casa? Beleza, eu vou cuidar da minha casa. Eu gosto de cuidar da minha família? Então, eu vou passar mais tempo, né, interagindo com eles, falando mais, né, auxiliando, talvez, eles na vida deles. Eu gosto de praticar esporte, que é o meu caso. Eu gosto de competir. Eu gosto de competir. Esporte, eu gosto da competição. Então, olha, eu vou te falar, quase todo final de semana eu tô em alguma competição. Virgem Santíssima! Sim, quase todo final de semana tô eu em alguma areia espalhada aqui em Curitiba. Então, eu me dedico a isso, porque são coisas que me fazem bem, né? Eu gosto de viajar? Beleza, eu vou viajar. Eu gosto de cozinhar? Eu vou cozinhar, vou testar aquelas receitas que eu sempre vi na internet e não tive tempo. Ou então eu até vou ensinar essas receitas na internet, né? Então, você pode fazer todas essas coisas. E uma pessoa de 50 hoje, ela enxerga esse leque imenso de possibilidades para ela. Sim. Então, por isso que a gente fala que são os novos 50. Sim, até quando você fala dos novos 50, eu lembro muito do que você falou, né?
Muitas vezes existe a questão, principalmente para a mulher, da síndrome do ninho vazio, né? Sim. Então, essa síndrome do ninho vazio, você falou por ter um único filho, por já estar criado, né? Por já ter voado até, né? Sim. Esse passarinho voou. Já voou. E, inclusive, minha mãe passou por isso, né? Porque eu sou de Manaus, então, com 23 anos, eu decidi vir para Curitiba, porque eu queria fazer uma pós, e essa pós nunca mais acabou, porque eu tô até hoje. Agora eu tô na pós da vida, né? Então, um dia ela falou assim, ai, filha, pelo amor de Deus, eu morro de saudade, não sei o quê, não sei o quê. E daí eu falei para ela, mãe, eu vou cantar uma música para a senhora. Daí ela, qual? No dia em que eu saí de casa. Daí ela, não, eu vou cortar as asas desse passarinho já. Então, é assim, os pais, eles, de fato, eles criam os filhos para o mundo, para a vida, né? E Sim. talvez ressignificar isso seja a melhor forma de você, por exemplo, eu gosto de ir no salão, então eu vou no salão mais vezes se eu tiver oportunidade. Eu gosto de tomar um café com uma amiga, vai tomar com várias amigas um café diferente. Sim. Eu adoro fazer isso, né? De tomar um café diferente num lugar diferente. Eu também adoro. Eu amo isso. Não, e não só isso. Às vezes, fazer uma caminhada no bairro. Uma caminhada, sim. É uma coisa que é tão... É um momento tão seu, sim, né? Coloca um fone de ouvido ou não, ouve o barulho da natureza. Ou alguma natureza, ou às vezes do trânsito. Isso. Mas... Dependendo do bairro, ainda dá. Não, então você faz uma caminhada no bairro, sabe? Porque você estará movimentando o seu corpo e isso te traz muitos benefícios, a né? tua mente. Você vai aquietar tua mente naquele momento, você vai aquietar teu coração naquele momento. Então, são várias coisas que você pode ressignificar, sim, como você falou. Claro. É uma ida ao mercado que você vai com menos pressa, né? É um passeio no shopping que você faz diferente, é uma nova profissão ou uma leitura. Começa a ler, né? Recomeça ou começa um hábito, criar um novo hábito que seja de leitura, que seja de artesanato, que seja até mesmo uma coisa que eu acho bastante engraçada, que foi algo que algumas seguidoras compartilharam comigo já, o quanto elas se sentiram assim, diferentes por testar um truque de maquiagem. Ai, gente. Às vezes é uma coisa assim Eu sou desajeitada, né? Pra mim, a make é sempre bem simples. Mas a minha também costuma ser bem simples. Mas, assim, é uma coisa que, assim, olhando com os olhos de uma pessoa, assim, com uma vida extremamente agitada e ocupada e tudo mais, pode parecer pequena. Mas para aquela pessoa, olhar o reflexo do espelho de uma coisa que ela aprendeu diferente e testar e ver que funciona e que deu certo, faz todo sentido para ela. Sim. Né? Tem aquele momento em que ela vai na manicure e joga conversa fora. Adoro. Que ela senta com a vizinha, joga conversa fora. Eu lembro da rotina da minha avó materna, que ela fazia o almoço, ela servia o almoço pontualmente às 11h30, pontualmente, quando tocava o sino da igreja, o almoço era colocado na mesa. Nossa. Então, ela manteve essa rotina dela até o final da vida. Então, ela levantava, ela lavava toda a louça e ela ia tirar uma soneca. Então, ela tirava aquela soneca de meia hora. E depois disso, ela sentava na área, na varanda da casa dela, com o tricô ou com o crochê, muito mais o crochê que ela fazia nos panos de prato. Me desculpe que é meu momento. Eu tenho até hoje os panos de prato que ela fez crochê para mim. E ela esperava alguém passar na rua e falar assim, vou sentar aqui com você. Nossa. Ou então alguma filha vinha e sentava com ela, ou a nora, ou alguém sempre vinha nesse momento e ficava ali um período da tarde sentado com ela, conversando enquanto ela crochetava, sabe? Então, boa estratégia. Lá atrás ela já aprendeu a ressignificar
quando os 11 filhos dela saíram de casa. Sim. Né? E ela ficou Sim. sozinha depois que o meu avô faleceu. Então, naquele momento, ela já criou uma rotina que fazia bem para ela. Sim. Né? E isso é interessante, porque daí depois o tempo se passou da minha vinda para Curitiba e tal. E aí a minha mãe falou assim: nossa, filha, às vezes eu até esqueço que você tá longe, porque eu ligo de Todo dia? todo dia, várias vezes ao dia, só para saber assim, tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Conversa um pouco, tá, um beijo, tchau. Pai, e aí, tá tudo bem aí? Tá, filha, tá tudo bem, corrido, mas... Ah, então tá bom, só para saber se tá tudo bem, um beijo, tchau. Mas nem que seja assim, eu falo com eles. Então, tipo, essa síndrome do ninho vazio, eles foram ressignificando e vão ressignificar por bastante tempo, né? Porque, assim, então, o quanto que é bacana também nós, filhos, né? Vermos o quanto que os nossos pais, eles conseguem também fazer essa ressignificação da vida, né? O quanto que eles conseguem, né, nessa idade... aprender bastante coisa, Sim. né? Por exemplo, a internet. Meu pai diz, eu não sou internauta. Ele fala internauta. Eu não sou internauta. Eu falei, não, mas a gente tá aqui, ele ajuda, né? Vamos fazer juntos e tal. Então, isso é algo que a gente... consegue ir fazendo, né? Sim, e o interessante justamente da internet hoje, assim, já falando, né, novamente sobre ela ter aberto possibilidades para tanta gente, é você olhar, né, no seu feed e você ver outras pessoas também nessa faixa de 40, 50, 60, 70 anos, ali compartilhando as suas experiências, falando sobre a vida deles, falando sobre a rotina deles, né? Eu sei que eu tenho uma rotina que acaba sendo bastante voltada, por exemplo, para atividade física, porque são coisas que eu faço, né, com uma frequência grande, esporte, porque eu também faço, e essa coisa assim de cuidado pessoal, né? Que é beleza, os tratamentos que eu faço, os que eu não faço, as rotinas simplificadas que eu tenho. Então eu procuro ter uma rotina simplificada porque eu não consigo me enxergar tendo que passar muito tempo fazendo isso. Eu falo, eu gosto de ter os meus momentos de ócio, né? Então, não tem por que eu passar horas fazendo uma rotina de skincare se eu posso fazer ela muito rapidamente e depois ficar um tempo no ócio. Ai, que ótimo, adoro. Eu ainda não cheguei nesse ócio, porque ainda não é a minha fase, mas quando chegar também quero aproveitar o ócio. Eu gosto desses momentos de ócio, eles me fazem bem. E daí você abrir hoje em dia o seu aplicativo e ver que tem tanta gente compartilhando isso. E nos mais diferentes níveis, né? Tem as pessoas que, assim como eu, estão ali mostrando o seu estilo, estão mostrando, né, isso, como também tem pessoas que mostram treinos pesadíssimos, Sim. né? E que você olha e fala, meu Deus, que inspirador ver uma pessoa aí de 60 e poucos anos treinando para um triatlon, treinando para uma maratona. Ou então percorrendo o mundo com uma mochila nas costas. Sim. Ou ainda casais que decidiram que a vida deles seria num camper, num trailer, né, que chama, no no RV, no motorhome. Então, eles estão ali vivendo aquele momento. Sim. Eles ressignificaram essa questão do ninho vazio e até encontraram na atividade que seria uma atividade de lazer para eles, uma nova profissão, compartilhando isso na internet. Sim, então, claro. Isso é muito legal. O acesso, eu sei que existem os dois lados, assim como tudo, né? Dessa questão do tanta informação que a gente tem, do tanto acesso que a gente tem às coisas, mas, ao mesmo tempo, eu prefiro sempre olhar o copo meio cheio. Então, eu vejo os benefícios que isso traz, porque você consegue conhecer tantas pessoas que, em uma situação normal de vida, você não conheceria.
Sim. você não teria acesso, você não teria como saber da história daquele casal que está rodando por aí, morando dentro de um trailer. Sim. Um Que casal de legal. 60 e poucos anos, Uhum. 70, quase 70. Então, essas coisas são muito São muito interessantes. interessantes e aquela situação também no dia da nossa fala, da fala de vocês lá, projetaram a foto de um senhor, né? E Aham, que ele fazia, se eu não me engano, era CrossFit, que era um senhor já de 70. aham, Não, é todo, né, malhadão, todo. sim. Então, assim, eu acho isso muito legal. Se ele está fazendo de uma forma saudável, com acompanhamento, se é algo que faz bem para ele, tá tudo certo, né? Eu Aham, acredito que a vida, ela é assim, né? E muitas pessoas falam, Ana, você também é um exemplo de superação, você é... com Eu falei assim, gente, certeza. mas para mim é tão normal, mas para quem vê de fora não é, para Não quem é. vê de fora é outra, dá outro sentido, beleza também, Sim, porque a né? pessoa pode justamente se inspirar eu sempre falo, mas eu não sei fazer nada que seja. Mas às vezes a tua simples existência é inspiradora. É inspiradora, É inspiradora, exatamente, né? exatamente. Então acredito que é muito bacana esses casais, né, por exemplo, de 60 a mais, que postam a sua rotina, né? Você com a questão do lifestyle, que a gente vai falar agora um pouquinho também, lá quando a gente for falar do etarismo, já já. Eu acredito que com isso, nós, né, eu que estou um pouquinho antes ali, consigo aprender com você. Né? Mas Hum. antes de falar sobre isso, eu quero só que a gente feche assim essa parte, né? Como que nós podemos falar para as pessoas, para os nossos ouvintes, como que eles conseguem pensar, como que eles poderiam pensar, né, os 10 anos para frente, como nós conversamos, né? Como que a gente pode falar isso? Qual é a mensagem? Né? Até você falou assim, tem coisas que dependem Da nossa da vontade. gente tem coisas que Independem. independem. Né? Eu até anotei É, aqui, ó, tem coisas que dependem de você e outros que não. e eu acho que nós já estamos falando isso bastante, né, ao longo de toda essa parte, Uhum, mas eu acho que essa é uma mensagem muito poderosa. uhum, É você compreender que independente da sua vontade, uhum, né, ou independente do seu querer, tem coisas que você não consegue controlar. uhum, Que independente da forma como você gostaria que elas acontecessem ou que você gostaria de fazer de outra forma, tem coisas que independem desse seu querer, independem dessa sua vontade, uhum, porque essas coisas, elas também têm o trajeto delas para seguir e não há nada que você possa fazer. E a partir do momento que eu entendi que esse sofrimento que eu tinha em tentar mudar isso, né, uhum, e me debater contra isso, que esse sofrimento eu mesma estava causando em mim porque eu não conseguia compreender, né, esse que essas coisas não dependem de mim, né? Tudo o que depende de mim, o que depende de mim, por exemplo, qualquer outra coisa. Eu vou citar aqui o esporte porque é uma coisa que vem aqui uhum, muito facilmente na minha mente nesse momento. Mas, por exemplo, eu sei que para eu conseguir ter um bom desempenho num jogo, depende de eu ter me preparado fisicamente para isso, numa competição, né? uhum, Depende de eu ter me alimentado bem, uhum. depende de eu ter Dormido bem. dormido bem, principalmente, depende de eu estar de eu ter treinado aqueles movimentos antes. Então, tudo isso depende de mim. Mas isso não me garante o resultado do jogo. Não me garante o resultado do jogo. Porque existem outros fatores que não dependem de mim. Uhum, Como, por exemplo,
o desempenho da dupla adversária, o desempenho da minha colega ou qualquer outra coisa. Então, isso é uma coisa que o esporte sempre trouxe muito para a minha vida e que a partir do momento que eu comecei a fazer essa analogia mesmo com a vida, do tipo, eu sei que, independente da preparação que eu tenha, eu não garanto o resultado num jogo, eu não garanto um resultado numa competição, né, apesar dos meus esforços. E a gente vê isso muito em atletas profissionais. Sim. Você pode ver. Eles vivem só aquilo, eles se preparam o tempo todo. Então, eles seguem todo o script muito corretamente. Mas o resultado não depende só deles. Sim. Né? Eles gostariam muito que dependesse, mas não depende. Não depende. E o mesmo acontece na nossa vida. E o mesmo acontece com essa estimativa para frente. Né? Sim. Que a gente... Claro que você vai fazer tudo o que você pode. Sim. Você vai se dedicar, você vai fazer, você vai dar andamento naquela roda, você vai Sim. fazer o que está ao seu alcance. Sim. Mas você tem que aceitar que tem coisas que não dependem dessa sua vontade. E eu acho que isso traz uma paz muito grande para o nosso coração, assim, para a nossa vida. E isso é uma coisa que a gente aprende com a maturidade. Isso, e assim, para muitas pessoas isso é um pouco penoso, né? Eu acho que para muita gente mesmo. E até para mim, na verdade, porque assim, vai de família para família, mas você acaba projetando e se dedicando mais ao outro do que a você, né? Então, você entende que é você que tem que dar o 100% e pelo seu 100% vai dar o resultado ideal, né? E é exatamente isso que você falou, não vai. Você pode fazer o teu 100% e não sair do jeito que você queria. Exato. Né? Então, faz muito sentido quando você fala essa questão da pessoa saber que ela vai dar o seu 100%. Isso. Né? Durante a outra parte da régua que ela vai poder cumprir, né, nessa etapa da vida aqui, mas que muitas coisas vão sair da sua do seu controle. Do seu controle, isso, do seu controle, exatamente. Quando você consegue compreender, e eu demorei muitos anos para conseguir compreender isso, e por isso que eu falo que a partir dos 40 anos que foi um marco muito importante na minha vida, porque a partir dali eu consegui compreender um pouco melhor isso. Um pouco melhor que eu não tinha como controlar tudo. E por mais que eu quisesse, ainda assim não seria o resultado que eu queria. Sim. Então, e que tudo bem. Né? E que tudo bem. Então, essa é uma analogia que eu trago do esporte, mas essa é uma frase que eu sempre repito para o meu filho, por exemplo. Quando ele me liga, né, no alto dos seus 20 e poucos anos, às vezes angustiado com alguma coisa, ou porque não deu certo o que ele queria, e eu falo, filho, mas assim, não precisa responder para mim, mas responda para você mesmo. Você acha que você fez o que você poderia ter feito para esse resultado ser diferente? Eu fiz, mãe. E eu falo, então esse era o melhor resultado que você poderia ter, porque você fez tudo. Né? Então você fez o que estava ao teu alcance. Então fique em paz. Né? Ou então assim, não, então, mãe, eu acho que eu poderia ter feito tal coisa diferente, ou talvez se eu pudesse ter feito aquilo. Ou... E daí eu falo assim, mas então fica esse ensinamento. Para as próximas. Para uma outra oportunidade em que você se depare com uma situação parecida, igual ou similar, ou, né? Ou, sei lá, relacionada, que você lembre disso, desse episódio, e consiga fazer isso que você achou que poderia ter feito diferente. Então, essa é uma coisa que a gente olha para frente, assim, e eu acho que isso independe da idade também. Sim. Ter esse entendimento. Para mim, eu sempre digo que foi um dos grandes ensinamentos que eu tive com a maturidade. Né? Porque chegou ali mais ou menos próximo nos meus 40 anos. Né? Mas que, isso pode chegar antes. E
eu espero, eu desejo, eu esperanço, que é aquela palavra, né? Adoro. Que chegue antes para muitas outras pessoas, para quem está nos ouvindo, ou para quem, né? Que elas consigam pensar e refletir sobre isso a partir de já. Sim. E se você já está mais adiantado do que eu, que você pare também e olhe e fale assim, nossa, talvez isso consiga me ajudar também a não sofrer tanto com determinadas coisas. Então, eu acho que é isso, assim, que a gente pode deixar. E uma questão também, Ali, que nós até pontuamos ali, né? Que na fase dos 30, ali, eu lembro que no meu nunca foi, tipo, 20, 30 exatamente. Sempre foi um pouquinho mais. Por volta de, né? Por volta de. Então, quando eu estava com os 32, também foi uma fase meio complicada, porque daí veio as cobranças da sociedade, né? Veio as cobranças... Nossa, mas 32, você ainda não casou com 32 anos? Você ainda não teve filho? Sendo que ser mãe é o meu grande sonho, então estou ainda nesse processo de ver como vai ser com 42, mas a sociedade, ela sempre te coloca uma sentença, né? Você tem 32 anos, ainda não foi capaz de casar? Eles querem que você se encaixe num padrão que eles criaram. Sim, exatamente. Né? Que foi criado, não sei porquê, na verdade. Mas assim, eu gostaria de saber. Eu também gostaria de saber, mas acho que foi meio que um surto coletivo, assim, um consenso geral que eles foram criando algumas, né? Foram criando uma trajetória e acham que todo mundo tem que se encaixar regras, umas caixinhas, né? Exatamente. E que lá pelos 39, 40, isso começa a ter, né, de certa forma, uma relevância, mas a gente consegue acalmar o coração, como você falou, né? A gente consegue enxergar que tem outras demandas, né? No meu caso, por exemplo, por muito tempo eu falava assim, não fui mãe ainda, mas eu tô bem sendo tia, porque, nossa, tenho 2 sobrinhos que amo de paixão e que ajudei também na educação, na criação e até hoje, aquele negócio meio imbricado que a gente tá sempre junto e que talvez tudo bem, né? Tá tudo certo, se der, deu, se não der, ok. A vida é essa, mas é o quanto de relevância que a gente coloca. O quanto a gente tenta se debater. Se debater para se encaixar dentro de alguma coisa, né? E é o que... Simples, é o que eu sempre falo. O Alexandre, né, que é o diretor da rádio, ele falou assim, Ana, pelo amor de Deus, mas você é muito engraçada. Que nem eu respondi para ele ainda agora. Eu estava tentando fazer esse negócio aqui e não conseguia. Falar, então vem com teus 5 dedos aqui fazer o negócio, porque eu não estou conseguindo, não. Sim. Né? Tipo, então, assim, muitas vezes é o quanto de relevância você vai colocar em cima daquilo. E principalmente o quanto de relevância você vai colocar em cima da opinião dos outros. Dos outros, exatamente. Que pertence aos outros. Exatamente. Não pertence a você, a opinião deles, né? Não pertence no sentido de que você não precisa acolher ela. Né? Exatamente. Você não precisa fazer isso. Porque se eu fosse acolher todas as opiniões que eu recebo, meu Deus do céu. Então, exatamente isso que nós podemos, né? Até começar, depois a gente vai fechar só por uma questão do programa depois com essa parte aqui. Tá. Mas eu acredito que é bem isso que você falou. Recebe tantas mensagens, né? Que a gente pode citar aquela mensagem que você recebeu no teu inbox, sem colocar nomes, claro. E tudo mais, que a gente já vai puxando ali pra gente falar um pouco sobre o etarismo. Sim, eu recebi, né? Essa é apenas uma das minhas mensagens, porque ela foi a mais recente e porque essa foi uma mensagem que eu decidi expor, né? Mas se você entrar, né, a pessoa que tiver uma paciência e quiser muito investigar e fazer isso, pode olhar nos meus vídeos lá, tanto
no Instagram quanto no TikTok, você vai ver que é uma infinidade de comentários neste sentido. Por quê? Porque eu decidi, lá por volta de 2021, que eu não queria mais ser refém de salão. Não tenho nada contra, adoro passar minhas horas no salão. Mas eu não queria mais esconder o meu cabelo, que começou a ficar branco quando eu tinha 19 anos. E que me aprisionou nesta rotina. Porque, gente, a gente sabe que não é uma rotina simples. Não. De ir lá, pintar o cabelo e 3, 4 horas. Então não é uma rotina tão simplificada. Por mais que você faça aí em casa, é um compromisso. É aquele momento, é uma lambanceira de coisa. E eu decidi em 2021, início de 2021, que eu não queria mais. Que eu ia deixar. Na verdade, é uma decisão que eu tomei em 2015. 2015, eu comecei com uma transição de ir clareando cada vez mais o meu cabelo, aos poucos, para não ser uma mudança muito assim. Então, eu clareei, fui, né, trabalhando e tal, até chegar um momento em que eu me senti confortável e decidi que eu deixaria daquela forma, que eu não colocaria mais química nenhuma no meu cabelo. E é impressionante como as pessoas têm uma dificuldade de aceitar uma decisão minha que diz respeito à minha aparência e diz respeito à minha vida. Né? Tipo, é eu comigo mesma, entendeu? Se o meu marido, se eu... Não por ele, assim, mas porque normalmente a gente leva em consideração muito a opinião das pessoas que nos amam, né? Sim. Pais, irmãos, amigos, maridos, companheiras e tal. Então a gente sabe que a opinião deles sempre tem um peso diferente na nossa vida. Mas a partir do momento em que eu tomei a decisão, assim como a partir do momento em que eu encerrei ciclos na minha vida, eu decidi que a partir daquele momento eu não faria mais nada no meu cabelo, independente da opinião de qualquer pessoa que fosse. Porque sou eu. É a minha natureza. Eu sou dessa forma, o meu cabelo é desta cor. Então, a partir daquele momento, eu passei, e por coincidir bem na época que eu, né, estava criando muito mais conteúdo na internet, e eu estava migrando de conteúdo, né, para uma coisa que era antes viagem, dicas de restaurante e tal, para uma coisa muito mais estilo de vida mesmo. E com isso, estilo, moda, beleza e tudo mais, isso é bastante... foi um momento que eu enxergo, assim, que foi um pouco disruptivo, sabe? Porque as pessoas começaram a olhar aquilo e querer opinar, sem serem perguntados da opinião, né? Sim, claro. E até hoje eu recebo, né? E infelizmente a maior parte de outras mulheres, infelizmente eu digo, porque nós, enquanto mulheres, eu acho que a gente tem que olhar as decisões da outra e aceitar melhor, porque a gente tem que entender que se ela decidiu aquilo, é porque aquilo faz parte da história dela, né? Sim. Então, mas ao mesmo tempo também eu percebo isso muito por parte de empresas, né? Empresas, assim. Eu já estive em eventos em que eu percebi, por exemplo, que eu não apareci em nenhuma foto e em nenhum milésimo de segundo do vídeo, tendo sido convidada da mesma forma como as outras pessoas que estavam lá, mas eu fui, assim, percebi no momento em que foi proposital de eu não estar incluída naquilo, mas que eles tinham interesse no que eu compartilharia porque queriam atingir o meu público. Porque o meu público é um público 35+, majoritariamente de mulheres, e a gente sabe que o peso que este público tem na cadeia de consumo. Sim. É o maior peso, eu diria, né? Porque como a gente está numa fase da vida em que a gente já consegue, né? Você não tem tanta demanda com crianças pequenas, você não tem tanta
tantas outras demandas, você consegue fazer outros investimentos em você, nas coisas que você queira e tudo mais. Então, é uma cadeia ali de consumo que a gente sabe. Então, eu percebi isso, que alguns eventos que eu fui, não foi um nem dois, foram vários. Aí também eu percebi muitas empresas que, apesar de quererem atingir esse público com quem eu converso, eles têm uma abordagem completamente errada, como foi esse exemplo que eu compartilhei, por exemplo. A mensagem dizia: ai, Ali, olha, gostamos muito do seu conteúdo e tudo mais. Então, nós somos da empresa X, que trabalha com produtos para cabelo, e nós queremos te mandar o nosso novo tonalizante. O nosso novo tonalizante, porque nós achamos que ele tem relação com o público que está na fase da menopausa e tudo mais. E daí eu olhei aquilo e falei, gente, eu não sabia nem por onde começar, né? A elaborar uma resposta para aquilo. Não foi a resposta mais adequada, talvez. Na verdade, foi adequada, porque assim como acontece até com os outros comentários piores que eu recebo, eu sempre tento levar para uma forma muito mais educada. Sim, claro. Né? Mas, assim, eu não sabia por onde começar. O que tinha me saltado mais aos olhos naquilo? O fato deles quererem impor que eu tonalizasse o meu cabelo, né? Querer impor aquilo, me oferecendo o produto. Não, pior, né? Sem querer me pagar nada mais, né? Era só para me oferecer um produto. O tonalizante, gente do céu. Um tonalizante, né? Por favor, você tá zombando de mim, né? Sabe? Sim. Me oferecendo isso, né? Então, eles queriam que eu tonalizasse o meu cabelo, sem saber se eu tinha vontade disso ou não, se o meu cabelo estava assim, por que razão que o meu cabelo estava assim, há quanto tempo que o meu cabelo estava assim. Você poderia colocar um tonalizante, gente? Exatamente. A estrutura. Ou assim, há quanto tempo que eu sinto orgulho de não usar nenhum tipo de química no meu cabelo. Então, o quanto isso é importante para mim e para minha história. Então, eles não sabiam nada disso. Me ofereceram. Esse é o grande problema, né, Anne? E daí também subentender que eu já estivesse na menopausa. Não que eu tenha qualquer problema com isso, inclusive estou. E inclusive falo sobre isso. Mas eu sei que tem muitas mulheres que com esta idade ainda não estão. E essa é uma fase extremamente delicada na vida de uma mulher. Extremamente delicada, em que você passa por um turbilhão de coisas. Um turbilhão. E você subentender isso para uma mulher que talvez não esteja lidando muito bem com isso, é muito sério. É muito grave. Claro. Então você percebe... Né? Eles depois se desculparam, né? Disseram, porque eu finalizei a minha resposta dizendo: repensem, repensem a forma como vocês abordam as pessoas. Repensem a forma como vocês estão fazendo tudo, né? Nesse sentido do marketing, né? De vocês. Alguma coisa está errada nesse marketing. Exatamente, né? Ou seja, eles nem acompanhavam o meu conteúdo. Era mentira, porque se eles acompanhassem, eles saberiam que eu não tenho vontade de tonalizar o meu cabelo e nem vou tonalizar. Eu estou bem com ele assim. Então, a gente percebe que isso está muito enraizado, né? Essa imposição de padrões é muito enraizada em todo mundo, né? Além disso, eu percebo assim, eu sou uma pessoa grande, né? Gente, a Ale deve ter de 1,70 para cima, vocês não estão fazendo ideia. Eu tenho 1,81. Olha lá. E eu tô de salto hoje. Então... Quando você chegou no estúdio, eu falei, Virgem Santa, vai ser ótima a foto. Eu tô com um salto de 5 centímetros, então 1,86. Sim. E eu peso mais de 90 quilos. Então, assim... E para mim tá tudo bem. Eu não quero ter que, né? Eu faço muita atividade física. Quando eu estou com vontade, eu cuido da minha alimentação.
Mas eu não quero que me ofereçam um tratamento sem saber se eu tenho vontade de. Uhum. Não é porque eu estou com mais de 50 anos ou que eu estou com mais de 40 que eu quero ter que me encaixar em alguma coisa que outras pessoas decidiram por mim. Eu quero tomar as minhas decisões. E por isso eu achei muito interessante, naquele dia na PUC, a palestra da doutora Tauana. Lembrei o nome. Falando sobre a autonomia. Sim, a autonomia ela é essencial. A autonomia da pessoa, independente da idade, assim, e que ela já tenha responsabilidade sobre a sua vida, ou que ela ainda tenha, né? Faculdade para isso, assim, as suas faculdades para isso. É respeitar a autonomia da pessoa. Sim. Em querer ou não fazer isso, se encaixar ou não com isso. Sim, e na verdade, teve a fala dela que me chamou, foi a psicóloga, né? Não, foi a médica. A médica, né? A geriatra. Mas daí depois a psicóloga falou algo interessante que me chamou a atenção. E ela falou assim, que teve um senhor que ela foi atender, né? E que o senhor falou assim, quantos anos você me dá? E ela ali naquela posição, ela não poderia falar, né? E ela disse, ai, desculpe, mas eu não posso, né? É uma questão de ética e tal, se eu fizer isso, eu não posso jamais. Não, mas pode falar que não vão fazer isso com você não, porque eu não vou deixar. Daí ela falou, ele disse, não, eu tenho 80 e poucos anos. Sim. Então, e teve a outra fala de uma aluna que estava lá, que ela falou assim, chegou uma hora que o meu pai, ele estava muito doente na época da pandemia, e daí um amigo médico foi lá e disse, precisamos, né, levá-lo para um atendimento. E ele falou assim, eu não quero. E essa filha virou e falou assim, então nós não vamos levá-lo. Sim. Faça o que for melhor de paliativo aqui, mas nós vamos respeitar a vontade dele. E é exatamente isso, quanto nós filhos, às vezes, né, e até me posiciono no sentido de amar, de querer bem, a gente quer proteger e falar, não faz isso, pai, não faz isso, mãe. E o quanto que nós estamos tolhindo também essa autonomia deles, exatamente. Né? E aí inverte, né, o papel ali. Mas essa questão da autonomia, para os 50 mais... Já começa. Né? Já começa porque nós ainda estamos dentro do range, assim, da escala, ou na régua ali, nós ainda estamos dentro da escala em que as pessoas acham que nós devemos nos encaixar em padrões. Sim, né? Claro. Então, o padrão para uma mulher de 50 anos tem que ser este. Mas ninguém me perguntou se é esse que eu quero ser. Exatamente. Né? Mas eles acham que devem impor, que é assim que tem que ser, que é assim que tem que se vestir, que é assim que tem que falar, que é assim que tem que se comportar, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É uma mídia repressora, né? Nós temos uma sociedade, né, repressora. Nós temos, assim, uma... todo o que vem de várias formas. Sim. Às vezes mais escancarada, como foi esse do produto tonalizante. Vai pintar esse seu cabelo, mulher, né? Mais ou menos isso. Sim. Ou é um pouco mais velada, como você não aparecer em nenhuma foto e nenhum vídeo do evento, gente. Entendeu? Então, a gente percebe que existem várias coisas, né? E a gente percebe o porquê que foi criado este termo de etarismo, justamente porque é uma forma de abuso. Sim. Né? Assim como qualquer outro abuso, ele tem vários níveis e várias nuances, você também percebe isso dentro do etarismo, que são várias nuances, podem ser extremamente sutis. Para passar, nossa, não percebi. Como pode ser uma coisa muito mais escancarada, como foi essa mensagem. Sim. E é importante que a gente se eduque. Sim, né?
E isso acontece em várias frentes, né? Em vários movimentos, na questão do etarismo, na questão da gordofobia, na questão também de algum olhar para a mãe solo, Sim. né? Enfim, para todas as questões de gênero, as questões da deficiência, enfim, tudo a gente precisa cuidar muito, porque são questões sutis, né? Uhum. E que a gente precisa ir a cada dia e construindo essa nossa autonomia, esse nosso querer. Não, eu não quero. Né? Eu não Sim. comprei o tonalizante exatamente porque eu não quero. Né? Você não entendeu a minha história até vindo na minha página comentar sobre isso. Sim, Né? Eu exatamente. tenho todo um estilo, né? E aqui eu posso falar. O que eu achei mais elegante, mais charmoso no dia da palestra lá, foi você falar, não, realmente foi uma escolha minha, o cabelo assim, eu quero e pronto. Sim, Né? E eu e é acho uma escolha charmoso, eu minha. acho bacana. Minha mãe tem uma tia que ela optou numa etapa da vida, ela falou assim, meu cabelo vai ficar branco. E eu super achava mágico aquilo, porque não quer dizer nada, E eu né? recebo tantas mensagens lindas de outras mulheres que me falam, olha, eu comecei a deixar também, Uhum, mas para mim, o que mais deixa o meu coração quentinho é saber que a minha mãe uhum. também deixou. Que Depois, agora, por legal. conta Uhum, da disso. sua... Aham. Ela se, Ela se viu ali, também. né? Ela tem um cabelo lindo. Nossa, maravilhoso, igual da minha avó. Uhum, E aí ela olhou assim, ela falou: Meu, realmente a Ali uhum, decidiu isso e bancou essa decisão dela, uhum. então eu também vou deixar. E minha mãe também deixou. E isso me deixa Sim, muito feliz, que assim, bom. sabe? Você acaba sendo inspiração, né? É, Para outras pessoas, e isso é muito válido, é muito bacana. E por isso que eu, né, quis bater um papo com você que aqui bom. no nosso programa. Estamos nos 5 minutinhos finais. Mas assim, eu queria, Ale, que você. A gente até falou um pouquinho, né? Como o nosso programa ele é voltado para a educação e eu dentro da psicopedagogia tendo muitas mães que têm demanda com filhos atípicos, né? Que tem alguma dificuldade de aprendizagem, que demandam mais da mãe numa rotina, elas acabam esquecendo dessa visão, né? Já estando nos 50 mais ou nos 40 mais. E Uhum. como que a gente pode deixar uma mensagem ali para essas mães? Você já deixou, né? Com Aham. certeza você já deixou. Mas só para a gente fechar. Ah, é, pode parecer difícil, né, nesse momento, entrando em tudo o que a gente falou até agora, né, ao longo de todo esse tempo que eu tô aqui. Mas essa questão do você tem alguns pontos, por exemplo, em que você pode aceitar que tem coisas que não dependem de você, Uhum, mas que mesmo assim elas vão se resolver ou elas vão ficar bem se você tiver um tempinho para você mesma. Por quê? Eu sei que é extremamente, assim, talvez a maior prioridade na uhum, vida dessa mãe, assim como em um momento já foi da minha, enquanto eu tinha um bebê pequeno, né? Eu acho assim que, que por mais que você enxergue que a tua prioridade é aquela, o meu episódio lá em 2019, em olhar que eu precisava cuidar de mim também para uhum. daí poder cuidar de Do outro. outras coisas, fazem toda a diferença. Sim. Então, ter assim um olhar de carinho para si mesma Uhum, e entender que você precisa cuidar de você também. uhum, Por mais que esse cuidado seja algo que alguém vai julgar como sendo uma bobeira ou uma coisa fútil ou alguma coisa, vou exemplificar aqui. Ir na manicure, tirar aquele momentinho para fazer a sua unha, uhum, tirar aquele momento para fazer uma skincare, tirar aquele momento, sei lá, para colocar uma roupa um pouco diferente, uhum, em que você olhe e sinta que aquilo é uma coisa sua, é de uhum. você para você. Eu acho que isso pode fazer muita diferença, inclusive
na forma como você vai agregar depois para a vida para aquela outra vida que você está responsável, que você é extremamente responsável, mas também porque você vai se tornar a cada dia mais um motivo de inspiração para não só para aquele ser que precisa de você, mas para outras pessoas que vão olhar e falar assim, nossa, olha só, né? Eu posso me inspirar nesta pessoa, ou nesta mãe que consegue, né, ter este momento para si, ou que olha para si com carinho e que entende que as coisas nem todas dependem da vontade dela. Sim, perfeito, Ale. Eu acredito, né, que para essas mães é essa mensagem que eu sempre passo na clínica, né? Para você cuidar do outro, você precisa cuidar de si, para que você esteja bem, para que você esteja inteira ali, para que você esteja feliz, ou buscando essa felicidade, porque a felicidade é uma busca eterna, diária, né? Então, eu sempre falo isso para elas, e eu quero agradecer a tua participação no programa Eduque Mais Ação. Foi uma conversa muito bacana. Nem intervalo nós fizemos. Eu tinha certeza que ia fluir. Tínhamos tantas outras coisas, né, elaboradas para falar, mas que tudo que era para ser falado foi falado. E quero que você deixe as tuas redes sociais também, né, para que os nossos ouvintes consigam aí acessar um pouco do teu dia a dia, um pouco da forma que você leva esse lifestyle, né, nessa leveza, e que com certeza contribui bastante. Eu quero agradecer demais, novamente, o convite. E você sabe que era uma preocupação minha. Nossa,